O empresário Paulo Figueiredo, aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, vai prestar depoimento na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, em uma audiência do Comitê da Seção 301 do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Na ocasião, Figueiredo deve solicitar a suspensão e a reavaliação da proposta de aplicação da tarifa de 25% sobre a economia brasileira. Em lugar disso, Figueiredo deverá pedir que o governo dos Estados Unidos volte a incluir o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, Viviane Barsi, no rol de sancionados pela Lei Magnitsky. Além disso, ele pedirá que o decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, também entre nessa lista. Marcelo Suano. É interessante que, primeiro, eu concordo. Eu acho que a questão das tarifas devem ser vistas como secundárias em relação à punição daqueles que estão destruindo não só o Brasil, mas estão destruindo as relações bilaterais do Brasil com outros países do mundo. Então, eu concordo com isso. Eu acho que as tarifas deveriam ser secundárias em relação à punição daqueles que estão cometendo verdadeiros crimes aqui dentro do Brasil, estão afetando as relações internacionais, estão afetando os interesses estratégicos do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é interessante são vários elementos da carta do Flávio Bolsonaro. Primeiro, se porventura ele conseguir esse adiamento, é um gol, mas é um gol que só tem sentido se ele conseguir já se preparar ou montar toda uma estratégia de enfrentamento daquilo que será a narrativa da campanha do Lula, dizendo que o problema é o entreguismo e ali existe alguma coisa mancomunada. Todos os argumentos que o Flávio apresenta são argumentos sérios e não tem má intenção. É interessante que quando a gente pega o contra-argumento do Lula, dizendo que, por exemplo, a questão das tarifas, elas são insignificantes, não deveriam ser aplicadas porque os Estados Unidos têm superávit. O que os Estados Unidos apresentam, e já estão estudando isso há um bom tempo, não é que eles tenham ou não superávit. É o simples fato de o Brasil priorizar relações comerciais com outros países, ao invés de priorizar os Estados Unidos, de maneira que independentemente deles terem superávit, o Brasil favorecendo os outros coloca diante dos norte-americanos a possibilidade de que o Brasil seja uma alavancagem para inimigos estratégicos norte-americanos, que é o que acontece. É o que acontece com o caso do Brasil trabalhando com a China. Ora, ele fala que é um entreguismo, a carta do Flávio Bolsonaro, mas não fala que seria entreguismo, por exemplo, aqueles acordos científicos e tecnológicos, 17 acordos foram assinados lá na China, que ninguém sabe, afinal de contas, o que será desenvolvido a partir dali. Isso seria entreguismo. Há outros elementos que o Lula também apresenta, como, por exemplo, diz assim, o Flávio Bolsonaro deixou à sua disposição dos Estados Unidos, a sua equipe de transição, caso seja eleito. Ele não vai entregar nada para os Estados Unidos. O que ele está dizendo é, nós queremos fazer uma negociação bilateral sempre, e temos a prioridade dos Estados Unidos por ser o nosso grande parceiro estratégico. Essa é a grande jogada. Há outros elementos que são colocados ali na carta do Bolsonaro que a gente poderia estender mais para fazer análise, mas esses são suficientes para mostrar como o que o Lula está fazendo não procede. E que o que o Bolsonaro fez foi nada mais nada menos que dizer, nós precisamos ter um time adequado e vamos sentar para negociar. Não tem nada de entreguismo, tem de formulação de planejamento estratégico. E dizendo, vocês vão acabar prejudicando o processo eleitoral, ao contrário do que dizem, porque vão favorecer as narrativas mentirosas do governo atual. Basicamente é isso. Flávio Bolsonaro está certo. Guta Pini, nossas mais de 4.000 telas conectadas no canal oficial da Revista Oeste no YouTube querem ouvir você. Bom dia mais uma vez. Pois bem, nesse caso da aplicação dessas tarifas, não está em jogo uma questão de balança comercial. Não é quem vende mais, quem vende menos, mas sim como que essas transações comerciais são feitas. E ao que foi apurado por essa seção 301, com fundamento na seção 301, mostra que essas políticas comerciais aqui adotadas no Brasil, diante dos Estados Unidos, elas são injustas. Os meus colegas já adentraram bastante ao mérito dessa questão, então eu vou só colocar mais um elemento, que é a questão das decisões judiciais contra empresas americanas. Esse é um dado que foi trazido por essa investigação. É um elemento que torna injusta a competição de empresas brasileiras com empresas americanas. E essas decisões partiram de juízes brasileiros contra empresas americanas. E isso afeta a operação dessas empresas. Então, dentro desse contexto, entra aí também uma possibilidade de, sim, uma retomada de aplicação da Lei Magnitsky contra esses ministros. Agora, só um ponto também para esclarecer para a audiência, caso ainda não esteja claro o suficiente,
A seção 301, ela não é um lugar, não é um departamento, não é que existem pessoas da seção 301. Seção 301 nada mais é do que um artigo de uma lei de comércio dos Estados Unidos. Então, é um artigo de lei que tem as suas subseções que dão fundamento para essa investigação. Então, é com base nisso, é uma investigação com base na lei que trata de práticas comerciais. E esses artigos dessa lei, incluindo eles o 301, é que dão legitimidade para o governo americano aplicar essas sanções que a gente espera que sejam revertidas, que não sejam aplicadas ou pelo menos adiadas. Bom, a gente falava aqui no começo do jornal, né, Guta Berenice, Marcelo Suano, Coronel Sérgio Marques, a respeito do preço do pacote de meio quilo de café. Eu estou impressionado aqui com as mensagens que estão chegando por meio do nosso chat, com a variação, assim, de valores. Estou até me sentindo um pouco, assim, privilegiado, eu diria. Eu falei que eu paguei R$ 30 no pacote de meio quilo em São Paulo, mas veja só, tem gente aqui falando que pagou mais de R$ 40 num pacotinho de café. O caso do Cristiano Fernandes, ele não diz onde ele mora, mas ele registra que pagou R$ 42. O José Antônio falou o seguinte, que em Rio Preto, o café de 500 gramas está custando também R$ 30. A mensagem aqui do Paulo Roberto, em Brasília, o café está R$ 35. Puxa vida, é esse preço mesmo, Berenice Leite? Tá nessa faixa? É isso aí, Daniel. Quando a gente encontra uma promoção, a gente paga aí R$ 30, mas a média em Brasília é R$ 35 o pacotinho de café. Inclusive, é o Paulo Roberto, é isso? Paulo Roberto, isso mesmo. Ele fala que, pelo menos na Câmara dos Deputados, né, o cafezinho é gratuito e também no Palácio do Planalto, ou Palácio do Assalto. Pelo menos lá é de graça, né? De graça não, quem paga esse cafezinho disponível em ambos os lugares é o contribuinte, pagador de impostos. Então, quando eu chego na Câmara, Daniel, confesso a você que eu aproveito para tomar um cafezinho também, porque aqui em casa fica caro.